foi fácil. Contra o Argentino Júnior, por exemplo, o Fluminense fica com um homem a menos por conta da expulsão do Marcelo, foi um negócio dramático. Então, nunca é fácil, mas existem caminhos e caminhos. Sim. Bom, vamos aos números de Corinthians 1, Bragantino 2. O Bragantino conseguiu a virada no placar agregado, chegou a ficar 3-1 para o Corinthians. E o Bragantino consegue a virada no segundo tempo, teve mais posse de bola no total do jogo, 55% a 45%, 18 finalizações contra 13 do Corinthians. Num determinado momento, ainda no segundo tempo, o Corinthians tinha 4 ou 5 finalizações a mais do que o Bragantino. Veja como o Bragantino foi muito melhor no segundo tempo. Chutes no gol, finalizações corretas. O Bragantino também passou o Corinthians ao longo do jogo, ficou com 7-6 e teve muito mais passes. Isso já desde o primeiro tempo. O Bragantino não sabia o que fazer com a bola, mas tocava mais a bola. 342 passes contra 287. Teve mais escanteios e fez mais faltas também. Foi um time no segundo tempo bem mais combativo, né? Os números explicam a vitória de virada do Bragantino. Ô Tomás, vamos lá. O jogo de Ribeirão, o Corinthians nos contra-ataques e tal, consegue fazer 2 gols. No segundo tempo, leva um gol do Bragantino e sofre muito. O Bragantino deveria ter empatado, não empata. Hoje em Itaquera, o Corinthians faz um grande primeiro tempo, Garro Coronado, se encontrando. Belo primeiro tempo, faz um gol. Era mais fácil hoje ter feito 2 ou 3 gols do que 2 no último, né? E a eliminatória é morta. Dava essa impressão. Morta, 2-1 lá, 1-0 aqui, acabou. Jogando bem. Volta para o segundo tempo, o Bragantino volta em cima do Corinthians, o Corinthians cai demais e o Bragantino martela. Em algum momento era 13-1 em finalizações. Segundo tempo. No segundo tempo. 13-1 em finalizações para o Bragantino no segundo tempo. Porque a gente está vendo aqui total de chutes e chutes a gol, né? Na tela ao lado. Chutes, o total de finalizações, 18-13. Estava 13-1 para o Bragantino. No recorte do segundo tempo, repito. Aí o Bragantino, em 5 minutos, faz 2 gols. Bola aérea, um dos pontos fracos da defesa corintiana. Vira. E ali faltavam 15 minutos para acabar o jogo, Tomás. Eu não consigo entender por que o time amassa o outro, vira e para. Parou. E deu chance para o Corinthians fazer um golzinho, né? Ramalho quase faz um belo gol no final. O Corinthians melhorou. Pressionou no final. Na reta final. Não dá para compreender. Entrou o Wesley, né, no lugar do Coronado. Do Coronado. Que, aliás, fez hora extra no jogo. Acho que foi uma falha terrível do Ramon. Demorou, né? A bola chegava no Coronado, batia e voltava. Ele não conseguia parar um lance no ataque. No segundo tempo. Sim. No segundo tempo, no primeiro tempo ele foi bem, mas no segundo tempo parou de jogar. O segundo tempo começa de um jeito em que o Corinthians aparenta com preguiça controlar o jogo. A partir dos 15 minutos, e eu prestei bem atenção nisso, dos 15 aos 22 minutos, é um escanteio atrás do outro para o Bragantino, o Corinthians não consegue passar do meio campo. E aí eu pensei, se o Bragantino fizer um golzinho aí, vai pôr fogo nessa eliminatória. E foi exatamente o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Em escanteios, no segundo tempo, 7-1 para o Bragantino. Tá? Foi 7-4 no total do jogo, mas 7-1 somente no segundo tempo. E o segundo tempo acabou com 13-6 em finalizações para o Bragantino. Foi 7-5 para o Corinthians no primeiro tempo e 13-6 para o Bragantino na etapa final. O detalhe dos pênaltis... porque foi uma disputa em que logo no segundo pênalti o André Ramalho perde para o Corinthians, chuta por cima, mas chuta muito longe o André Ramalho. O Grêmio ele tinha feito um golaço de pênalti, bateu no ângulo, agora... Deve ter tentado a mesma coisa, porque a bola foi muito alta. E aí o Bragantino vai fazendo. O Lucas, o Sacha fez o primeiro, Lucas Evangelista, Luan Cândido, Thiago Borbas... Tava 4-4, porque o Corinthians marcou, né, com o Garro, perdeu com o André Ramalho, fez com o Bidu, com o Pedro Henrique e com o Wesley. Então estava 4-4 e o Bragantino tinha o último pênalti. E aí começa o show do Hugo, né? O Hugo defende do Gustavo Neves, fica 4-4, aí vai o Rian com 4-4 e chuta a bola lá no Parque São Jorge, uma dos pênaltis mais... A gente já estava no programa aqui, a gente estava comentando, mas eu estava de olho na televisão. Bateu muito mal o Rian, um negócio lamentável. Quer dizer, o goleiro vai lá, te salva. Sim. E o Rian chuta a bola na lua. Só que aí foi lá o Hugo e salvou de novo, pegou o do Douglas Mendes. O Gustavo Henrique fez 5-4 para o Corinthians. E aí o Hugo pegou do Guilherme Lopes. 3 pênaltis seguidos, 2 deles que teriam acabado em classificação do Bragantino se a bola tivesse entrado. Que coisa. O Bragantino faz uma temporada muito sem vergonha, hein, Tomás? Muito sem vergonha. Agora, ganhou hoje em Itaquera, quase passou na Sul-Americana, quase no futebol, né? É a mesma coisa que nada. Já está fora da Copa do Brasil, já está fora da Sul-Americana.
Mas talvez com essa vitória em Itaquera ele consiga recuperar um pouquinho do ânimo para fazer um Campeonato Brasileiro melhor, né? Porque o Campeonato Brasileiro do Bragantino está bem sem vergonhinha. O Bragantino, com 2 tropeços seguidos nas próximas rodadas, vai olhar para o rebaixamento. Pra zona do... ele tem hoje 5 pontos na frente do Corinthians. Ainda é uma bela gordura, mas se a gente fala que o Corinthians está desesperado, o Bragantino com 5 pontos de vantagem, se tropeçar 2 jogos, já começa a ficar preocupado também. Um detalhe interessante, Júlio, o Corinthians, ele tirando as 2 disputas de pênalti mais importantes dele das últimas 5 temporadas, quando ele perde para o Palmeiras, quando ele tinha a chance de ser tetracampeão paulista, ganhando na casa do Palmeiras os pênaltis, ele perde. E na final da Copa do Brasil para o Flamengo, se eu não estiver enganado, ele não perdeu nenhuma outra disputa de penalidades. São várias e várias, e só a gente aqui nessa bancada eu já perdi a conta de a gente fazer o programa. Passado contra o Remo, contra o Galo. América Mineiro. No ano anterior já tinha passado também, se eu não me engano, diante do Atlético Goianiense nas penalidades, perdeu 2-0. Agora passou do Grêmio, eu estava de férias nessa ida. Mas estava aqui com o Lazzarini. Estava aqui com o Lazzarini. Lazzarini sofreu, estava secando, né? E estava calor. Calor no estúdio. Que estava calor mesmo. Mas, enfim, quer dizer, são disputas que no final das contas não levaram o Corinthians para título, mas ajudaram financeiramente o clube, né? Que cada classificação... Disfarçam anos péssimos do Corinthians. Júlio, a gente talvez fale ainda da Copa do Brasil hoje, do sorteio. O Corinthians ele tem uma chance grande de ir para a terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. E não condiz com o que o Corinthians faz. Com o momento dele, exatamente. E a chance de Corinthians e Juventude decidirem nos pênaltis é gigantesca, eu diria. Nossa, mas eu acho gigantesca na Copa do Brasil. Gigantesca. Muito bem.